Bom pessoal, neste vídeo nós vamos falar aí um pouco sobre o controlador de temperatura Coel, em que nós montamos um circuito de aquecimento para controle aí de temperatura. Nós representamos aí, sei lá, um platô externo ou algo parecido. E nós montamos o circuito de potência e de comando. E nós usamos aí no circuito de comando o controlador de temperatura Coel. Então nós representamos aí para nós explicarmos um pouco como nós devemos usar aí. Nesse circuito nós montamos com um contator aí, mas tem várias formas de montar. Muitas vezes a pessoa só tem um contator em estoque aí, ele quer montar um circuitinho aí para fazer aquecimento de alguma coisa, seja um platô, seja uma estufa. Então nós vamos mostrar aí como nós fazemos ou como nós montamos o circuito elétrico, beleza? Então nós vamos parar aqui. Nós não vamos falar sobre a configuração, porque em outro vídeo nós já falamos sobre a configuração. Então nós vamos deixar parado nessa tela aqui, que seria o circuito elétrico aí, o esquema elétrico do controlador de temperatura. Então nós já falamos aqui, a out 1 é a saída de controle, no 12, 11 e 12. O 7 e o 8 é a alimentação, isso está marcado lá na parte de trás do controlador de temperatura. O 1 e 2 é a ligação do thermopar. Nós representamos aí usando um thermopar tipo J, em que o thermopar tipo J ele tem um fio vermelho, que é o positivo, e o fio azul, que é o negativo. Então o fio vermelho vai no 1, o fio azul vai no 2. É dessa forma que funciona. Nós vamos abrir aqui o esquema elétrico. Então, nós temos aqui um esquema elétrico. Então, nós usamos um circuito aqui pegando aí de uma alimentação 380. Muitas vezes na máquina aí você tem uma máquina ligada aí em 380 e você vai montar um circuito a partir dessa máquina. Então você precisa elaborar aí um circuito elétrico. Então, nós temos aqui uma alimentação 380, mas nós temos aqui uma resistência 220. Por quê? Nós temos a fase 380, nós usamos o neutro. Então, fase neutro 380, se eu tenho aqui tensão de fase 380 dividido por raiz de 3, que é 1,73, 1,73, nós vamos ter aí a tensão entre fase e neutro, que é 220 volts. Então é dessa forma que funciona. E qual será a corrente do meu circuito? Eu tenho lá a resistência 1800 watts e a tensão 220. Então 1800 potência dividido pela tensão. Eu tenho uma corrente aí de 8 amperes. Basicamente isso. Eu coloquei aqui, eu saí da fase, eu entrei num disjuntor de 16 amperes. Eu entrei aqui nos bornes do contator, o circuito de potência do contator aí. Um contator, aí eu uso um de 25 amperes, uso um de corrente muito baixa, porque para que ele não danifique muito rápido. Então, por que nós fizemos esse jump aqui nos 3 bornes do contator? Para nós não usarmos apenas um borne. Então, se o circuito é monofásico, nós fazemos um jump entre os 3 bornes, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo aí do circuito de potência do contator. Porque a hora que esse contator chavear e mandar a corrente nas resistências, ele divide a corrente entre os 3 bornes. Então isso vai fazer com que os contatos do contator tenham uma durabilidade muito maior. Então dessa forma fica um circuito mais robusto, digamos assim. Então nós alimentamos aqui a parte de potência do contator, depois nós saímos do contator e alimentamos um fio da resistência. Lembrando que uma resistência comum aí ela tem 2 fios,
seja ele entrando e saindo do mesmo lado, ou seja ele entrando de um lado e saindo do outro. Então, um fio sai do contator e alimenta aqui a resistência. E aqui nós representamos o neutro. Veja que ele sai daqui, do neutro. Então, na parte de baixo aqui nós temos o neutro. Ele vai alimentando o A2 do contator e ele alimenta também o 8 aí do controlador de temperatura. Tá? Dessa forma nós montamos o circuito. Então, nós já falamos aqui da parte de potência. Nós vamos falar também da parte de comando. Então nós já falamos que o neutro nós alimentamos direto aqui também. Ele vem o neutro direto. Então sai também da parte de baixo do disjuntor aí. Para alimentar uma chave seletora. Vem aí em uma chave seletora no contato aberto. Quando eu fechar o contato dessa chave seletora, ela manda a alimentação na bobina aí do controlador de temperatura. Então eu tenho uma chave seletora e aqui eu tenho a bobina do controlador de temperatura. Aqui eu representei como 7 e 8 porque a bobina do controlador ela é representada por 7 e 8. Lembrando que eu estou usando todas as bobinas de 220 volts aqui na minha representação. Então, aqui seria um controlador de temperatura K48 com bobina aí 220 volts. Então nós representamos aqui. E eu também saio da seletora para vir para o contato aí aberto do contato aí a saída OUT1 do controlador de temperatura. Eu venho, saio da seletora e eu entro no 11 também aqui do controlador de temperatura. E eu saio do 12, vou para o A1 da bobina do contator aí. E aqui embaixo já estou com o neutro ligado. É dessa forma que nós montamos aí o circuito. Lembrando que o disjuntor seria um disjuntor desse. Lembrando que o C16 está dizendo que ele é para 16 amperes. Vamos ver se nós achamos. E o contator como esse. Né? Lembrando que aqui um L1, 3L2 e 5L3. Aqui seria o circuito de potência. Então aqui nós entramos com a fase e nós fazemos um jump aqui. Na parte de baixo da mesma forma, nós vamos para a resistência, mas também nós fazemos o jump aqui como nós representamos lá no esquema elétrico. E aqui a bobina, que seria a 2, que vem lá da saída do controlador de temperatura, e ou seja, o A1, e aqui o A2 nós ligamos no neutro. Então dessa forma nós montamos aí o nosso circuito. Dessa forma que nós montamos o circuito de potência. Nós já explicamos aí como que nós montamos o circuito de potência. Aqui o circuito de comando. Porém, para enviar sinal para esse controlador de temperatura, para informar a ele qual é a temperatura que está aí o bloco das resistências, ou seja, essas resistências vai estar dentro de um bloco metálico aí, seja um platô ou seja aí de uma estufa. Então esse termopau vai estar lendo a temperatura aqui nas resistências. Nós usamos aí termopau com cabo de 3 metros, então aqui no cá de cima não achei nenhuma simbologia para termopau, nós usamos essa simbologia aqui. Então a ponta do termopau vai estar lendo a massa aí onde as resistências está ligada, para informar o controlador de temperatura qual é a temperatura que está aí nas resistências. Então nós representamos aqui como 1 e 2, 1 positivo, 2 negativo, ou seja, o termopau tipo J ele tem um fio vermelho que é o positivo e um fio azul que é o negativo. Então nós usamos aí termopau com cabo de 3 metros, aí depende muito da aplicação, tem várias medidas de tamanho aí, do tamanho do cabo do termopau. Então nós usamos aí cabo de 3 metros, mas é por causa da aplicação, mas tem várias medidas aí, você usa a medida aí em que achar melhor. Então o termopau vai estar ligado na massa do platô, medindo a resistência, ou seja, a temperatura, verificando a temperatura da massa, e ele vai estar ligado aí
no 1 e no 2 do controlador de temperatura para informar ao controlador de temperatura qual é a temperatura que está ali na massa em que a resistência está ligada. Então, veja aqui, digamos que eu programei 200 graus no controlador de temperatura. Aqui no visor eu consigo programar a temperatura. Então eu programo 200 graus aqui. Se eu acabei de ligar o controlador de temperaturas, digamos que que o banco de resistência, seja o platô ou qual for a aplicação, o Thermopar vai estar lendo a temperatura aqui. Digamos que acabei de ligar, então isso quer dizer que a temperatura vai estar aí uma temperatura ambiente, 30 a 40 graus. Se está 30 a 40 graus e eu programei lá no visor do controlador de temperatura 200 graus, isso quer dizer que ele vai chavear a saída. Ele chaveando a saída, ele vai acionar aqui a bobina do contator, vai fechar aqui os contatos de potência do contator e vai mandar energia ou mandar tensão aqui nas resistências, fazendo com que elas venham aquecer. Então ela vai estar aquecendo aí, o Thermopar vai estar sempre informando ao controlador de temperatura qual é a temperatura. Então ele vai ficar pulsando aí para aquecer essas resistências. Quando chegar aí 200 graus, que é o valor programado, ele para um pouco de acionar a saída, e se baixar um pouquinho do valor programado, ele começa a acionar a saída novamente, até para que mantenha aí a temperatura em 200 graus. Pode ser que passe um pouquinho e pode ser que caia um pouquinho aí do valor programado, mas essa saída vai ficar aí pulsando para chavear a bobina do contator e chaveando aí os contatos de potência do contator, mandando aí energia nas resistências para aquecer esse banco de resistência. Beleza? E só para falar um pouco mais do cá de cima, nós colocamos uma legenda aqui, circuito monofásico, entidade Giba manutenção, assinatura Giba. Então nós vamos aqui em editar e inserir legenda do projeto. Então nós clicamos aqui e nós colocamos aqui uma legenda ao nosso projeto. Nós colocamos a data, o nome, elaborado por, aí vai aparecer entidade, Giba manutenção, e aqui que você coloca aí a legenda no seu projeto. Beleza, pessoal? Um abraço, até mais.